Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje está muito quente. Hoje eu recebo o Dr. Antônio Ricardo, ele é da Delegacia de Antissequestros e veio bater um papo com a gente aqui sobre a segurança pública do Rio de Janeiro. Tem jeito para a segurança pública do Rio de Janeiro? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por sua presença aqui, por você ter aceitado o convite. A gente fica muito lisonjeado de te receber aqui. Obrigado, boa noite. Pergunta bem difícil. Difícil de responder, né? Não tem uma fórmula mágica para que isso aconteça. Eu já estou há 23 anos na Polícia Civil, já passei por diversos governos, diversas políticas de segurança pública e observo que a gente pode ir mais além. A segurança pública ela não fica somente restrita àquele combate no fronte que acaba causando um transtorno para a sociedade, para o morador da comunidade, que é muitas vezes quem sofre mais, né? Que sofre, uma pessoa honesta que está ali, morando às vezes em condições precárias e ainda tem que passar por esse tipo de situação, que é a opressão do criminoso, e para prender o criminoso acaba também ficando no meio desse fogo cruzado. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Eu acredito que sempre buscando melhorar o que está sendo feito, porque não dá para a gente chegar aqui e dizer que tem uma fórmula mágica, como vários governadores que passaram anteriormente pelo Executivo Estadual já afirmaram que iam acabar com a violência em até, alguns já falaram em dias, né? É impossível, né? Não promessa tem como política é fácil, né? prometer, é fácil. Mas, na minha opinião, eu acredito que realmente dá para melhorar muito. Dá para avançar, dá para solucionar mais crimes, dá para ter um atendimento mais qualitativo para o cidadão nas delegacias, um atendimento também de emergência também dá para melhorar. Então, assim, na verdade, o que se busca é sempre essa melhoria contínua em cima do que já está sendo feito. Então, acho que essa é a nossa o grande desafio, né, do policial civil, do policial militar, agora do policial penal também, que era agente penitenciário, agora é policial, e também está inserido no contexto da segurança pública. Com certeza. Porque a cadeia realmente, ela muita informação circula ali, né? Muita informação circula ali, então não é só a segurança que o cidadão vivencia, né? Que é a polícia militar fazendo a ostensividade, a polícia civil investigando e atendendo na delegacia. A polícia penal também tem essa relevância nesse contexto todo, até mesmo porque muitas informações surgem dali. E as investigações elas acabam se confrontando ali com aqueles dados e seguindo o norte que tem que seguir. O senhor acha que majoritariamente passa pela inteligência? A solução, mesmo que seja a longo prazo, médio e longo prazo, é muito mais uma questão de inteligência, de investigação de inteligência, do que o fight, ir pra briga o tempo todo, e embate, invade comunidade, ou é um pouquinho de cada coisa? A sua visão da segurança pública tem um beabazinho para ser feito ou não? A questão das operações, elas têm que ser realizadas. Porque senão aquele lugar, aquele território, fica um território sem lei. O criminoso, ele usa aquela localidade como um bunker do crime. E aquela pessoa que mora ali naquela região fica refém daquele criminoso. Então as operações elas têm que acontecer. Evidentemente que se ocorrerem excessos ou desvios de conduta, tem que ser investigado, óbvio. Tem que ser apurado, né? Mas tem que ir além. Não só a operação, a questão
da lavagem de dinheiro é uma situação muito importante, porque você consegue engessar as organizações criminosas quando você consegue bloquear o fluxo financeiro a transação financeira, né? E descobrir quais empresas estão por trás dessa movimentação incompatível com as suas atividades. Além disso, eu também acho que a tecnologia pode ajudar muito. Quando eu fui diretor de homicídios, nós tínhamos um equipamento que funcionou em caráter experimental na Delegacia de Homicídios de Niterói, que fazia um rastreio dos estúdios encontrados em locais de crime. E esse equipamento ficou um tempo funcionando lá. Ele conseguiu fazer um trabalho fantástico de cruzamento de informações. E isso também tem que ser levado em consideração, ou seja, a tecnologia e o avanço da perícia. Isso eu falo pelo lado da polícia investigativa, polícia civil, da né? investigação. Então, eu acho um absurdo no Brasil a gente ainda não ter um banco nacional que reúna todas as informações criminais, né? O cara vai para um estado, ele tem um RG no estado, no outro estado ele tira outro RG, não está unificado. Tá melhorando. E aí o cara sai de lá do chique lá, não sei da onde, fora do Nordeste ou do Sul do Brasil, ele cometeu um crime lá, ele chega aqui e passa às vezes despercebido. Mais ou menos. Já tá melhorando? Já tá bem melhor. Nós temos bancos de consulta federal, Polícia Civil acessa. Então, se a pessoa tiver algum antecedente ali... Já aparece. Já dá para aparecer. E se houver dúvida na identificação, fazemos a identificação datiloscópica, que aí a pessoa vai ser confrontada com os dados que são possíveis de acessar. Então não está tão atrasado quanto eu estou achando. Já tem uma tecnologia, já um banco de dados bem interessante. Inclusive, o cidadão comum pode ter o aplicativo do Cinesp Cidadão, não sei se você conhece não esse conheço. aplicativo, para consultar veículos, foragidos e pessoas desaparecidas. Bacana. É um aplicativo muito interessante, que qualquer um pode ter, é gratuito. O senhor tocou num assunto que eu acho curioso, no mínimo, né? É o enriquecimento ilícito, às vezes, dentro das próprias pessoas da lei, e aí todas as esferas, de juiz a policial militar, como que o cara tem uma renda totalmente incompatível e não se investiga, não se vê. Então, por exemplo, eu fui militar do Exército 5 anos. No meu quartel, se de repente você aparecesse com um carro zero e você fosse soldado, o S2 lá, que é a secreta do Exército, ela te chamava e falava, meu filho, de onde veio esse carro aí? Onde você arrumou dinheiro para comprar esse carro ganhando X reais por mês? E a gente vê alguns policiais, o cara anda de BMW, anda de Mercedes, com um salário de 2.000 e poucos reais, mesmo fazendo hora extra, fazendo tudo, é totalmente incompatível. Esse trabalho é fraco dentro da organização? É uma coisa fraca ou tem um trabalho e sou eu que não vejo? Tem trabalho e hoje a Polícia Civil conta com um departamento de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Falo particularmente em relação à Polícia Civil. E, eventualmente, se algum policial militar surgir na investigação e tiver indícios de enriquecimento ilícito ou lavagem de dinheiro, evidentemente que a apuração segue. Então, às vezes acontece do policial civil ou militar se envolver com milícias. E com esse envolvimento ter ali sua vantagem ilícita e acabar ostentando como você colocou. E no decorrer da investigação apareceu aquela informação, aqueles bens, valores em conta corrente, certamente ele vai responder por isso. Então, assim, hoje em dia, eu já estou nessa de combate à milícia já há bastante tempo. Você está atuando diretamente nessa área? Já acaba nas passando por isso? Nas delegacias que a gente vai passando, a milícia está sempre ali. Cresceu muito, né? Cresce bastante e tem uma necessidade da
do poder público reprimir sempre. Sempre, porque senão podem ocorrer situações como, por exemplo, quando eu estava na Homicídios, nós desbaratamos uma narcomilícia com envolvimento de agentes públicos e o principal líder aí dessa narcomilícia, ele instalou uma boca de fumo em frente à casa de um perito da Polícia Civil. Caramba. E o Muita ousadia, né? perito da Polícia Civil, ele, com toda a razão, não aceitou aquilo. E você imagina a confusão. Então, assim, tem que sempre combater, sempre prender, sempre ir no dinheiro, tecnologia, inteligência artificial, que já é utilizada nas investigações. Eu até estava conversando com um amigo meu, a gente fala cascudo, né? E quando eu comecei na máquina de escrever. Eu quando tirei meu RG era na máquina de escrever lá, e eu me alistei também na delegacia. Quase tudo era feito na delegacia, né? Tirava a identidade na delegacia, me alistei numa delegacia e tirei meu CPF no Banerj. Então, datilografado ainda. Então, era diferente, as coisas eram diferentes. E nessa época da máquina de escrever, a gente foi evoluindo, e hoje a gente nem imaginaria, né, que chegaríamos a esse ponto de ter uma inteligência artificial te ajudando na investigação. E as coisas estão sempre evoluindo. Hoje nós já temos também reconhecimento facial. Dependendo da imagem que for obtida no local do crime, já identifica o meliante. Já identifica a pessoa, o criminoso. E é uma prova científica. Sim. Ele não vai dizer que ele não é ele. Não tem como, né? Não tem como, porque a imagem vai retratar o que aconteceu. E na cena que foi retratada, ele vai aparecer fazendo lá, cometendo o crime dele. Então, como é que ele vai dizer que ele não é ele? Hoje, com câmera em todos os estabelecimentos comerciais, praticamente todas as ruas tem câmera, todas as casas, facilitou muito, né? Porque acontece um crime, aí você pede a imagem e tal. Eu, como trabalho com informática, volta e meia a gente é chamado por estabelecimentos comerciais, porque a polícia vai lá, solicita as imagens, aí a gente, como técnico, chama a gente para ir lá entregar para a polícia as imagens, né? E facilitou muito, realmente. A tecnologia evoluiu e vai evoluir cada vez mais. O que eu vejo de triste no Rio de Janeiro é que você tem áreas onde a presença policial não chega mais. Já são áreas que estão totalmente dominadas, onde se tiver um carro roubado e for lá para dentro, ninguém vai buscar. Então, isso é triste de ver, porque quem conheceu o Rio há 30 anos atrás não era essa situação, né? Então, é lamentável. Mas também entendo que é um conjunto de fatores. Não tem solução fácil. É muito fácil falar e eu estando do outro lado, né? Quem está no front é que sabe. Considera também que nós temos uma decisão do STF... que impede a subida, né? Que questiona as ações policiais. Que é um retrocesso, na minha opinião. Na verdade, eu acho que as políticas de segurança pública devem ser executadas por quem é da segurança pública. Sim. Porque nós, né, que estamos ali no dia a dia, como nós, antes de iniciar nosso bate-papo, né, nós falamos aí de uma fatalidade que aconteceu lá no Complexo do Alemão. Ninguém sai para matar uma pessoa acidentalmente ou dar um tiro e matar um inocente. Não um policial que está trabalhando sério, né? Nós temos famílias, nós temos nossas casas, nós queremos voltar para casa vivos. Com certeza. Entendeu? Então, assim, esse caso, né, que nós estávamos falando, o policial também era pai. E ele também ficou muito abalado com aquilo. Talvez não consiga nem mais trabalhar. Certamente ele deve ter esse problema bem acalorado na vida dele. E esse é um outro problema, né? Vários e vários policiais militares encostados, problema psicológico, traumas decorrentes do dia a dia da polícia, que não é fácil. É verdade. Entendeu? A delegacia, você, na rotina diária, né, você
tem um contato direto com o público. O policial militar, ele atua mais na rua, né? O polícia civil atua recebendo o público. E aquele contato com o público ali, ele é muitas vezes muito tenso, porque a pessoa chega nervosa, a pessoa chega com problema, às vezes o policial também não está muito... também tem seus problemas, né? E acaba não dando o atendimento muito adequado naquela situação e acaba gerando conflito também. E esse conflito acaba também gerando um problema psicológico também no policial, porque aquele dia a dia ali é cansativo. Imagina, as condições não são boas de trabalho, lida com situações muito pesadas, né? Sim. Assiste coisas complicadas, vivencia coisas complicadas e ganha mal, que afeta. Muitos policiais são obrigados a mudar de suas casas porque, de repente, viram um local de bandidagem, o cara não consegue mais viver lá. Muitos são expulsos mesmo de suas residências. Então, o Rio de Janeiro ele tá numa guerra civil que não declarada, né? Infelizmente. Agora, tem uma questão que é romântica, que eu vejo muita gente falando, principalmente quem nunca foi militar ou nunca passou perto de qualquer coisa relacionada a militarismo. É aquela visão romântica de, o prefeito Giuliani em Nova York, ele acabou com a corrupção na polícia e transformou Nova York. E ele acha que aqui no Rio de Janeiro vai fazer igual, só que tem que entender que a população é diferente, o país é diferente, a polícia é diferente, o treinamento é diferente, a estrutura, tudo é diferente. Inclusive geograficamente falando, como cidade e tal, os dilemas enfrentados são outros aqui. Então, essa visão muito romântica de que vai chegar um presidente XY ou governador XY e vai acabar com a violência no Rio de Janeiro com o tráfico, não é assim que funciona, né? Só eu que tenho essa visão? É uma visão... Não, realmente, o que eu falei, não tem fórmula mágica. A gente está sempre aprimorando o que vem sendo feito. Anos atrás, o inquérito policial, que é nossa principal atividade fim, não tinha cobrança de quantidade de inquéritos. De metas. De metas. Não tinha metas nenhuma. Hoje tem meta. Hoje você tem metas. Você sempre está trabalhando em cima do que já foi feito. Então, o senhor acha isso bom ou ruim, ter metas? Eu acho ótimo. Acho ótimo. Porque você pode mensurar o trabalho daquela pessoa. Mas não rola uma certa... Não acaba... Uma pergunta, tá? Por ignorância completa. Não rola uma certa pressão pro cara finalizar um caso ou um inquérito porque ele tem uma cota para bater de inquérito, aí faz a coisa meio... porque tem que bater meta? Olha, realmente tem essa cobrança. E... realmente uma situação que às vezes causa também uma tensão. Mas o inquérito é finalizado e é enviado para o Ministério Público. E aí lá cabe a eles decidir se... O Ministério Público achou que vai acompanhar o delegado, vai discordar, vai baixar em diligência, vai decretar a prisão, vai para lá. E aquele inquérito que foi relatado, pontuou para a produtividade, quando ele voltar, se voltar, o promotor achou que não é o caso de denunciar, ele quer que ouça mais uma testemunha. Por exemplo, devolve. Aquele caso, ele não pontua mais. Entendi. Entendeu? Você vai cumprir aquela cota ministerial, aquele despacho do promotor, e aquele caso não entra mais na estatística de produtividade. Mas ele tem um prazo para ser devolvido para o Ministério Público. Sim, o inquérito baixa com prazo. Sim. Então ele vai ser cumprida aquela exigência lá, ou diligência, seja lá o que for. Junte-se um laudo, ou sei lá. Sim. Qualquer coisa que o promotor entenda que é imprescindível para fazer a denúncia. Aí baixa em diligência. E aí a gente tem um outro problema que é... Não sei como tá agora, mas bate lá no Ministério Público, tem uma fila gigantesca de coisa e o negócio fica lá e não anda. A verdade é que a demanda de trabalho é enorme. E os profissionais estão defasados. A demanda é enorme.
Polícia Civil tem uma defasagem de policiais civis, assim, já há algum tempo. A Polícia Militar também não consegue completar o quadro de jeito nenhum. Mas a Polícia Militar tem uma rotatividade maior no concurso. Gira mais o concurso para policial militar. Tem todo ano, basicamente. Ontem... Polícia Civil estava tendo prova agora esses dias, né? Teve ontem para investigador. E é uma prova muito difícil. Uma prova muito difícil. Essa é a última de segundo grau. Ainda foi segundo grau essa? Essa é a última. Mas é um nível, assim, altíssimo. Porque cai muita matéria de direito e tal. Nível altíssimo. E a concorrência também foi altíssima. Eu vi uma notícia de que foi um dos maiores números de inscritos e tal. Talvez por ser a última com segundo grau, né? Sim. Aí agora, a galera tá correndo pra... Só nível superior. Qualquer curso superior. Para delegado de direito, né? Sim. Para oficial de cartório, inspetor, investigador, os próximos concursos vão ser de nível superior. Vamos falar um pouquinho de carreira. O senhor já entrou de delegado ou o senhor era polícia civil antes? Não, eu era advogado. Aí fez prova para delegado direto? Caramba. Eu era advogado civil e trabalhista. E por que essa vontade de... Foi um desejo? Foi situação financeira? Foi o quê? Foi querer mudar as coisas? Qual foi o... O que te pescou para essa área? Eu, quando fui fazer direito, sempre busquei, assim, um sentimento de justiça. Eu nunca imaginei ser delegado. Mas aí você vai evoluindo, vai estudando. Eu tinha um sonho de ser defensor público, porque eu achava que o defensor público... Ia lidar com aquela galera que precisa mais. Era assim, buscaria a justiça mais social, na essência. E nada contra os defensores, não. Porque ser delegado e o defensor, cada um na sua, e todos seguem suas vidas. Mas eu comecei a ver que ser policial, você faz justiça muito mais rápido. Você busca a justiça muito mais rápido e consegue fazer justiça. Porque, por exemplo, quando você pede a prisão preventiva de um estuprador... Sim. E prende aquele você evita criminoso... que ele cometa outros crimes. Não tem coisa mais prazerosa. Ainda mais quando a vítima é uma criança. Como eu já tive um caso também de tortura na 43, que o padrasto pegou um alicate e torceu o pênis de um menininho de 10 anos. 8 anos, 10 anos. E o menino foi na delegacia com a tia ou vizinha, não lembro bem. Aí ele falou, tio, o outro tio quebrou meu pintinho. Nossa, que absurdo, né? Aí ele foi para exame e tal. Pedimos a prisão por tortura. Aquilo é muito prazeroso. Ah, sim. Imagino que sim. Entendeu? Você prender um cara que comete uma atrocidade dessa. Tô dando esse exemplo que me veio à cabeça agora. Criança totalmente indefesa, né? Totalmente indefesa, inocente. E o sujeito faz aquilo, assim, uma maldade, uma crueldade, assim, sem fim. Né? E depois, quando entrei na polícia, fui, assim, sempre gostei do homicídio, né, de investigar homicídio. O homicídio, para mim, é o crime rei, porque sem a vida, nós não somos nada. É o que nós temos de mais sagrado, né? E a vida é um bem jurídico indisponível. Se eu falar para você assim, ó, aqui testemunha, você pode me matar, eu aceito que você me mate, que eu não quero mais viver. Não você posso. vai responder por Vou homicídio. responder. Não é à toa que é o primeiro crime do Código Penal, artigo 121, e também consta como mandamento, né? Não matarás. Então, eu acho que isso também me motivou a começar a investigar. Eu quando era garoto, eu gostava muito daquele filme, de vez em quando até vejo Os Intocáveis. Sim. Aquele filme me marcou muito e eu me inspirei neles. E daquela combate aos gangsters, ao Capone. E acho que é por aí.
assim, a busca de justiça mesmo. No dia a dia, todo dia. E aí aquilo acaba... Meus colegas mais antigos falavam assim, é como se fosse uma cachaça. Tipo assim, aquilo vai entrando dentro de você, tu vai curtindo e tal, e vai vivendo. Eu não sei se eu servia, não. Uma situação dessa de um cara fazer isso com uma criança, sei lá, Deus me perdoe, acho que eu não podia ter uma arma, não, porque ele ia ficar no meio do caminho. Infelizmente é o que todo mundo pensa. Mas aí, veja bem. Talvez não seja justiça, né? Pois é, aí mas que tá. É complicado. Se você fizer aquilo, primeiro, você vai dar uma margem para ele se defender e colocar sua carreira em risco. Assim, de certa forma você vai se igualar, né? Você vai se igualar a ele. E o concurso para delegado não é um concurso fácil, né? Agora, a próxima prova que vai ser em março, me parece que a relação candidato-vaga está 400-1. É muita coisa. Então, o senhor passou na primeira? Passei na segunda. Tem que estudar muito. Tem que estudar bastante. Tem que se dedicar, estar com a cabeça tranquila. E eu falo para alguns seguidores lá na rede social que quer passar, né? A galera que quer passar. Então. E sim, é importante acreditar que é possível, sabe? Porque eu não acreditava que eu ia conseguir. E aquilo, você vai crescendo, aquele sentimento dentro de você, e aquilo evolui para você falar, eu conquistei essa vaga. Eu quase passei para delegado federal em 97, e hoje eu tenho certeza que bom que eu não passei. Que não passou. Você gosta mais do que você faz hoje. Porque primeiro que eu poderia estar morando em outro estado. Sim. Que não sei se eu ia curtir, me adaptar. Aqui no Rio de Janeiro, sim, já trabalhei na Baixada, interior e tal, mas eu tô aqui no Rio de Janeiro. Minha família é daqui, meus amigos são daqui. Tá todo mundo próximo aqui. Tá todo mundo próximo, então é uma coisa boa, né? Qual foi o caso, assim, dos que passados, né, que você possa falar? Qual foi o caso mais desafiador que você pegou aí na profissão? Que te deu mais prazer, ou que foi mais difícil? O mais desafiador foi quando eu era diretor de homicídios, que foi Marielle, que ainda está em andamento, né? Que foi uma cobrança muito... política muito grande da imprensa, né? Também. A imprensa cobrou muito e, felizmente, os executores foram presos. No decorrer da investigação, nós conseguimos prender mais 70 pessoas. 70 pessoas? 70 pessoas. Nos desmembramentos da investigação Na principal. ramificação da investigação? É. Essa quantidade de pessoas eram envolvidas ou suspeitos? Não, surgem na investigação, você vai aprofundando e vai apurando. Vai apurando e acaba surgindo provas que existe ali uma organização criminosa. Cara, 70 pessoas é muita gente. Inclusive, é comum ou é um número fora do normal? Tô perguntando por ignorância mesmo, como eu não entendo como é. Vamos dizer, é um número considerável, levando em conta que são pessoas perigosas. O grau de periculosidade desses grupos é alto. E são pessoas que matam por encomenda. Sim, matadores de aluguel. Uma parte dessas pessoas eram matadores de aluguel. É um grupo conhecido como Escritório do Crime. Caramba. E é um grupo que já vinha matando há algum tempo no Rio de Janeiro, e nós conseguimos... Desbaratinou essa galera? Então, um grupo foi preso, um grupo está foragido, mas é sempre importante a polícia estar atuando e prendendo essas pessoas, esses integrantes de organizações criminosas, porque você desestimula outras pessoas de praticarem o crime. Achando que é o glamour e que é muito fácil. Exatamente, e que não vai dar nada. A impunidade, né? A sensação de impunidade, né? Então, é importante que essas pessoas sejam presas, permaneçam presas também. Isso é uma coisa que o Brasil evoluiu muito, eu vejo. A sensação de impunidade caiu, na minha opinião. Porque antigamente o político não ficava preso. Sim.
você não via um governador preso, você não via um deputado preso. O cara ia e desenrolava e acabava em pizza, como a gente dizia. E hoje tu vê empresário sendo preso, você vê galera que tem dinheiro sendo presa. Entendeu? Então, pra mim, a sensação de impunidade mudou no Brasil. Veja por Flor de Lis, né? Que Sim. também foi um caso que foi lá Polêmico. sob a minha gestão enquanto diretor de homicídios, né? Ela era parlamentar, deputada federal, Com foro privilegiado, né? se envolve naquela atrocidade, naquele crime bárbaro, uma covardia, 20% da família envolvida no crime. No crime. E quando você... Uma quadrilha dentro de casa, né? Quando você se depara com uma situação dessa, você fica admirado. Como é que a crueldade do ser humano pode chegar a esse ponto? E ainda mais pregando o bem, pelo menos da boca para fora. Sim. E se envolve daquele jeito. Para quem conhecia de fora de qualquer suspeita, né? Era uma família modelo, pessoas... Família modelo. Tem um filme que alguns atores globais fizeram graciosamente falando da vida dela. Não sei se você conhece esse filme. Esse filme existe. Não conheço. E isso ajudou a promover, né, ela como pessoa e acabou promovendo ela politicamente também. Que levou ela a se eleger. Ser eleita. Mas, assim, só indo de encontro com o que você está falando, eu acho que ali houve talvez um pensamento que não iria acontecer nada. Vou matar uma pessoa dentro da minha casa, e vai ficar vou por isso contar mesmo. uma história triste, eu sou deputada, e não vai dar nada. E assim, eu que já tenho um tempo de experiência, quando ela deu a declaração no sepultamento, já achou estranho. Tava alguma coisa errada ali. Ela cravar que foi uma coisa ali, e depois ela cada hora vem com uma versão, porque a verdade ela só existe de um jeito. Você pode até não lembrar de um detalhe ou outro, mas uma moto com 2 indivíduos seguindo, como se não foi buscar a imagem e não achou nada. Peraí, o que está acontecendo aí? Ah, não foi bem assim, aí começa. Várias histórias diferentes. Várias histórias diferentes. Aí busca apreensão. Apreende os eletrônicos, aí um dos eletrônicos, como contratar um barra pesada. Aí é querer subestimar a polícia, o trabalho da polícia. Pois é, não tem como. Achar que todo mundo... Não tem como. Assim, ainda mais um crime com uma repercussão que teve. No primeiro momento, já queria colocar na conta da violência urbana. Sim, que é fácil fazer isso, né? Mas não foi isso. Foi um crime planejado. Foi uma covardia. Premeditado. Premeditado. E já tentaram matá-lo antes. Tentaram envenenar. Então, eu vi isso aí. Eu nem sei. Eu acho que assim, é certeza que não vai dar nada. Certeza que não vai dar nada. Esse foi um dos casos mais emblemáticos aí dos últimos tempos aí. Sim. Com maior repercussão, né, digamos assim. Sim. Marielle, Flor de Lis, tem vários casos também aí que, principalmente quando eu fui diretor de homicídios, que repercutiu bastante na mídia. Agora o caso da menina Ágata, que morreu no Complexo do Alemão também, vai ser julgado essa semana. Eu participei da reconstituição do crime, do fato. E é uma ação que foi muito marcante por conta do que aconteceu, né? Uma menina morreu ali dentro de um transporte alternativo. Indo para a escola. E a violência ali naquela localidade ali ainda está muito forte, né? O domínio da organização criminosa. É difícil a gente ter uma fórmula para combater isso, mas é aquela história, né? Tem que estar sempre fazendo ações, melhorando, muitas vezes ações pontuais, né? Com o maior número de informações possíveis para evitar danos colaterais. Sim. Como esse, por exemplo. Né? O policial atirou, acertou num poste e
desviou, bateu lá no... Foi tiro de fuzil, né? Tiro de fuzil. Muito difícil, muito difícil. Eu já falei aqui num episódio, a gente fez um episódio aqui com o Túlio Costa, e durante o episódio, a gente bateu um papo, e eu falando com ele que fuzil não é arma pra ser usado pela polícia, na minha opinião. Não cabe. Um tiro de fuzil numa cidade como Rio de Janeiro é um despropósito, não tem porquê. E eu não concordo com a opinião, o bandido tá muito bem armado, então a polícia tem que estar mais bem armada. Não sei se é por aí. Se você entrar com um fuzil numa favela, um tiro de fuzil atravessa 12 paredes de alvenaria, não tem como, entendeu? Você vai ter efeito colateral. Então eu acho que são coisas que têm que ser pensadas. Tem que ser... Claro, não dá pra subir a favela com 38 nem jogando rosas pro bandido. Mas também não precisa ser dessa forma. Eu acho que a inteligência supera a força. Então, a inteligência com a tecnologia. Né? Você deve ter visto aí uma ação que descobriu o esconderijo de um criminoso lá no Jacarezinho, com um helicóptero, com uma lente que conseguiu aproximar bem lá da localidade e guiar as equipes de terra para chegar àquela localidade ali da melhor maneira possível. E, inclusive indicando onde tinha contenções e tudo mais. Então, a inteligência com a tecnologia realmente... O próprio bandido já está usando drone, né? Sim. O próprio bandido já está usando drone para saber quando a polícia está subindo, quando não está. Então, a tecnologia veio para ficar pro bem e pro mal, né? Mas... O cara tá usando drone para levar celular para dentro do presídio, para jogar celular. No Rio não temos notícia disso não, mas em São Paulo. Mas, sim, tem que ter tecnologia, isso tem que ter cada vez mais. Eu também concordo. Também quando fui diretor de homicídios lá, nós recebemos uns técnicos que apresentaram um equipamento que detectava impressão digital em praticamente qualquer superfície. E isso é fantástico, porque nós temos a papiloscopia que funciona bem na Polícia Civil, porém, nem toda a superfície é possível capturar a impressão digital com o que nós temos atualmente. Com a tecnologia disponível. E o que eu via foi assim, uma coisa assim, maravilhosa. Superfície rugosa, conseguia pegar. E como evoluir? Tecnologia, perícia, provas científicas. Porque quando a gente pega uma impressão digital no local do crime, aquilo é uma prova científica. Como é que a pessoa vai dizer que não, minha mão saiu do meu corpo, foi lá? Foi parar lá. Não tem como. Na Rocinha, você estava falando de casos de relevância, né? Eu fui delegado da Rocinha em 2017, quando houve a mudança de facção lá, 2 criminosos que se duelaram lá para mudar a facção. Uma prova que foi fundamental na nossa investigação foi uma impressão digital que a gente achou em um veículo, que comprovou que aquela invasão teve participação de criminosos de outras regiões do Rio de Janeiro. Que o cara meteu a mão lá e deixou a impressão lá. E, inclusive, uma liderança de uma grande facção estava prestes a sair da cadeia e, graças a essa prova... Continua lá. Continua lá. Porque ele foi mandante da ação. Exatamente. Participou como mandante. E aí vai ficar mais um tempinho lá. Estava de malas prontas para sair. Entendeu? Então, assim, as coisas têm que evoluir sempre. E tem que evoluir com investimento. Eu também acho relevante ouvir o que o policial da ponta tem o que falar, né? Que às vezes porque ele que tá no fight, né? Tá no front lá. Pois muitas vezes se compra as coisas que não são muito adequadas pro cara usar no dia a dia, né? Por exemplo, eu tô falando aqui, mas tô falando como cidadão, não entendo nada, entendeu? Quem sabe é o cara que tá lá no dia a dia. Sim. Acho que também não dá pra levar tudo que o cara fala 100%, você tem que ter o comando pra também medir, porque, fazendo uma analogia, se eu perguntar pro meu técnico de informática o que ele quer, ele vai querer tudo. Então tem que analisar também o que é cabível pro cara executar a função dele. Uhum. Mas também não dá pra não levar em consideração o cara que tá lá no fight todo dia. Sim. Entendeu? Sim.
Tem que levar em consideração o que o cara tá falando. Mas tem outro fator que o senhor falou, e pouca gente... Tem coisa que não vira notícia, né? A Polícia Civil tem uma área técnica lá em São Gonçalo, que é uma delegacia técnica lá muito boa, né? Tinha aquela... DH Niterói? Muito boa, com muita tecnologia avançada. Sim, sim. Perante até outros países aí e tal, só que não se fala nisso. Parece que tudo é sucateado, também não é por aí. A gente tem umas coisas que são muito boas na polícia investigativa, né? Equipamentos bons. A questão da prova pericial, ela tem que estar sempre em constante evolução. Porque quando nós temos ali uma prova que indica ali claramente a autoria, né? Porque o que o inquérito policial busca? Ele busca a verdade real. E o que é verdade real? Verdade real é o que mais próximo daquele acontecimento, né, a gente consegue apurar. Isso é a verdade real. Sim, consegue... Com testemunhos, com perícia, com análise de material, análise de imagem. E você tem que estar sempre evoluindo para isso. Buscar a verdade real com autoria e materialidade. Autoria é indicar que o fulano de tal meteu a mão nessa garrafa e logo bota ele lá na cena. Ele está na cena do crime. E materialidade, o que é? Não, naquele dia aconteceu isso, assim, assim. Subtraíram meus pertences e tal. Então, tem que evoluir sempre. Sempre, sempre, sempre. Em 2016, houve um problema muito sério, que a Polícia Civil quase perdeu o banco de dados no momento aí de falta de verba para manutenção. E isso, assim, é o tipo da situação que... É um destrabalho, né? Um desserviço. Foi uma coisa muito ruim ali naquele momento que a gente estava vivendo ali de dia a dia de trabalho. Imagina você perder o banco de dados por conta de falta de manutenção. E depois desse ocorrido, se resolveu o problema e daquela data em diante não tivemos mais notícia desse tipo de situação, né? Graças a Deus, né? Porque nós temos uma ferramenta imprescindível hoje. O banco de dados da Polícia Civil, da Delegacia Legal, começou em 99. Já tem bastante tempo aí de informação inserida. Tem um volume gigantesco de dados. Exatamente. E como é que era antigamente? Né? Era máquina de escrever, o setor de inteligência era arquivo, aquele fichário. Pegava, eu botei meu dedão lá, né? Era o dedão no papelão lá. É verdade. E aquela troca de informações que hoje é por um comando, aquilo era uma dificuldade. Você tinha que mandar memorando e tal, não sei o que, para saber. E hoje em dia avançou muito. Tá tudo digital, né? Qual a opinião do senhor da saidinha aí? A saidinha de Natal, saidinha Dia das Mães? O que o senhor pensa a respeito disso? Porque eu acho cara, todo ano sai não sei quantos, volta meia dúzia. No último, aqui no Rio de Janeiro, 42% não retornaram. Desses 42%, aí a maioria da malfacção. Eu acho que a sociedade tem que fazer uma reflexão para ver se é isso mesmo que a gente quer. Até mesmo por conta dos princípios gerais de administração pública, né? Você tem que buscar eficiência. E quando você trabalha segurança pública e coloca um criminoso quanto mais, por exemplo, numa saída temporária, um criminoso que cometeu um crime hediondo, por exemplo, você está sendo eficiente, deixando esse cara sair pública. Isso a gente tem que pensar, porque isso é lei. Então, os parlamentares, eles têm que, né, se espelhar nos anseios da sociedade e ver. Aquilo ali é bom, aquilo realmente ressocializa, a sociedade se sente segura com aquela concessão. Me parece que em São Paulo foram 37 mil presos e beneficiados nesse último. Eu não sei o percentual de evasão, mas é muito ruim. Um cara desse, depois que sai e vai lá para uma comunidade deflagrada pelo crime, é difícil pegar o cara de novo. Então, aí é que eu falo, cadê a eficiência? É um princípio geral de administração pública. Você tem que ter eficiência no que você faz. Publicidade, eficiência, transparência. Até porque é dinheiro público, né? Com certeza, então. Tem gasto. Aí, Quanto custa prender um cara desse?
o exemplo que você deu, ele vai para uma comunidade conflagrada, uma comunidade que tem domínio territorial. Para prender esse sujeito de novo, como é que faz? É gasto de recurso até. Não vamos nem Veículos, falar do restante. Vamos falar policiais, só isso. Se for o caso, helicóptero. E a população que está ali sofrendo com aquilo. E, assim... É desanimador, né? Ver uma situação dessa. Desanima agora? demais. Você trabalhar para prender o cara e depois ver que o cara vai sair. E é isso aí. Teve um caso aí também muito emblemático, que foi daquela moça lá de São Paulo, né, que matou os pais. E ela foi beneficiada... Richthofen? Richthofen. Pra sair no Dia das Mães, né? Sendo que ela matou a mãe dela. Como é que pode isso? É um absurdo, é um ela contrassenso. Ela deu um benefício de visita temporária, de saída temporária, de Dia das Mães, só que ela matou a mãe. Nem mãe ela tem mais. Porque ela matou. Sim. Então, assim... Não, eu acho que, independente dela ter matado, você vai sair pro Dia das Mães se você tem mãe pra visitar, né? Sim, Se tua mãe não tá mais viva, não faz sentido não você... faz sentido, exatamente. Tipo, a festinha da escola, né? Festinha da escola, Dia das Mães. Tu não tem mãe, não tem festinha pra você. Uns absurdos que... Isso aí realmente tem que ter um olhar mais atento aí do legislador, porque realmente a sociedade fica insegura. Eu não posso falar em nome de todo mundo, mas, cara, todas as pessoas que eu conheço reclamam disso. Acham isso um absurdo. O cara cometeu um crime e sair pra Natal. Entendeu? Tudo bem, não vamos misturar o cara que roubou, sei lá, saco de arroz com o cara que matou alguém. Tem níveis, né? O cara que é... Aí entra a questão de se o cara é reassociável, né? Se ele tem cura ou se ele não tem, né? Se ele não vai rescindir e tal. Mas eu acho um desserviço. Eu acho que ele tem que ter algum critério. Na minha opinião, eu acho que crimes hediondos, crimes bárbaros, crimes que realmente causam intenso sofrimento na vítima, esses aí não dá para ter esse tipo de benefício, porque você está menosprezando a dor da vítima. Da vítima e o trabalho da polícia. Isso aí é na parte estatal. Sim. Porque você tem que... Aí ele fugiu, não voltou? Tem que expedir nova ordem de prisão, tem que digitar, não sei o que, vai para o sistema... Até a eficiência, né, fica para trás. Tem um gasto aí do Estado para tentar prender aquele indivíduo de novo. Que já estava preso. Aí a vítima fica ali sofrendo, muitas vezes fica acompanhando o caso, aí sabe que o cara saiu e não voltou. Como é que a pessoa se sente? A vítima, a família da vítima. Isso aqui, sei, eu acho que a gente tem que refletir, né? Fazer uma reflexão para pensar nisso. Pensar que se aquela pessoa está ali, ele evidentemente tem um direito de ser ressocializado, até mesmo porque a Constituição diz que não existem penas de caráter perpétuo, mas e a vítima? É complicado. São assuntos que eu acho que deveria ter plebiscito para alguns assuntos. Esse é um deles. O outro é a maioridade penal. Eu acho que... Isso eu estou falando como cidadão. Eu acho que deveria reduzir a maioridade penal. Eu acho que deveria ter um plebiscito para ver o que a população pensa a respeito disso e os políticos fazerem valer a vontade do povo. Mas aí eu estou sonhando demais, né? Político pensar no povo, né? Tá cada dia mais difícil, né? Pois é. Mas assim, vale a pena essa reflexão, vale a pena a gente pensar, né, nesses problemas atuais da sociedade, porque a gente espera que um dia isso melhore, né? Porque se não for o parlamentar para mudar isso, quem é que vai mudar? Aí fica difícil. E aí assim, a gente vai ter um Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro diretamente, cada dia mais entregue na mão da bandidagem. E aí, porque a visão que eu tenho do Rio, fiquei 7 anos morando fora do Rio, morei no Nordeste 7 anos, voltei tem 1 ano e pouco.
E o que eu vi quando eu saí e o que eu vi quando eu voltei é muito pior. Piorou demais o Rio de Janeiro. Não sei te dizer o que fizeram, o que deixaram de fazer. Mas está muito pior. Muito pior. A sensação de insegurança aumentou demais. As comunidades, parece que cresceu mais. A milícia tomou conta de um monte de lugares que não eram comandados por milícia. Então, eu particularmente acho que piorou. Doutor, antes da gente continuar o bate-papo, deixa eu agradecer o nosso patrocinador aqui do podcast. Sem patrocínio fica difícil a gente tocar o podcast. E aproveitar você que está assistindo, comenta aí o que você acha de saidinha de Natal, saidinha Dia das Mães, saidinha dos pais. O que você acha de maioridade penal, tem que diminuir para 16 anos, não tem que diminuir. O cara igual em outros países, o cara de 14 anos matou o coleguinha lá com tiro, ele tem que ser preso, não tem que ser preso. Em alguns países, o entendimento é que se o cara sabia o que ele estava fazendo, ele cumpre pena. Então, o que tu acha disso? Eu acho uma coisa, você deve achar outra, ele talvez ache outra, cada um acha uma coisa. Agradecer ao nosso patrocinador, a Sampacel. A Sampacel, lá de São Paulo, eles trabalham com acessórios para celular. Tem 5 lojas lá em São Paulo. Além das 5 lojas, eles têm 2 distribuidoras. Então, se você tem loja de celular e quer comprar equipamentos para celular, fala com o pessoal lá da Sampacel. Tá rolando na tela, vai rolar um QR Code, você pode ler. E na descrição no YouTube tem um link para falar direto com eles. E também a R Veríssimo, que é uma empresa de informática que atende somente empresas. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa que não tem departamento de TI, nós podemos ser o departamento de TI da sua empresa. Então, entre em contato com a gente. Também vai ter um QR Code rolando na tela para você ler com o seu celular. Um link na descrição, você fala direto com o pessoal lá da R Veríssimo. Então, a R Veríssimo está aí há 15 anos no mercado, atendendo empresas, pequenas e médias empresas do cenário carioca aí. Obrigado aos nossos patrocinadores. Se você quer patrocinar o Gravata Amarela, quer fazer um jabá num episódio, quer patrocinar a temporada, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato no Instagram, @Gravata Amarela Podcast, ou no e-mail gravatamarela.com.br. Doutor, conta pra gente qual é o caminho que o senhor entende para a segurança pública. Eu sei que não tem milagre. Já falamos aqui um pouco de inteligência, de tecnologia. Você entende que precisa de mais integração entre as polícias, né, dentro das suas particularidades. O senhor concorda com a integração das Forças Armadas com a ação policial? Não concorda? Passa por esse caminho? Não passa por esse caminho? Vamos bater mais um papo sobre isso. Bom, eu, particularmente, já dando a minha opinião, eu acho que Forças Armadas não foi feito para fazer trabalho de polícia. Não foi treinar. Eu fui militar 5 anos do Exército. Até quando eu fiquei no Exército em 1999, quando eu saí, a gente nunca recebeu treinamento para subir morro, não recebeu treinamento para lidar com cidadão, nós fomos treinados lá para a guerra. Então, é totalmente diferente. Então, na minha opinião, quando o Exército ou Marinha Aeronáutica vai para a favela, ela está fazendo uma coisa que é um desvio de função por completo. Mas é minha opinião. Bom, várias perguntas, vamos devagar. Questão do apoio militar. Questão do apoio militar, isso depende muito da estratégia que o planejamento operacional vai adotar. Nós já operamos com Forças Armadas já em algumas oportunidades. Quando eu fui delegado da Rocinha em 2017, os militares também nos ajudaram lá a tentar conter o conflito, mas realmente a atuação militar não é a atuação policial. Vou dar aqui um exemplo bem interessante, que é o filme Tropa de Elite, que retrata o treinamento do policial para ser força especial da Polícia Militar, né? Pessoal do BOP. Pessoal do BOP. E na Polícia Civil não é diferente. Que, diga-se de passagem, muito lá atrás era treinado pelas Forças Especiais do Exército. Começou, né, lá atrás. E na Polícia Civil não é diferente. Então, para um policial
entrar para a CORE, que é a Força Especial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele tem que ter um preparo muito bom, físico e mental. Então, para você operar em uma comunidade, você tem que ter algumas estratégias que você aprende no dia a dia operacional. No treinamento. Eu já fiz um curso que se chama Progressão em Área de Risco. Eu já fiz alguns cursos operacionais, mas o Progressão em Área de Risco é exatamente você progredir em áreas conflagradas com o menor risco possível, tanto para os policiais quanto para a sociedade que está ali naquele momento. Então, o policial ele tem treinamento específico para aquela atividade. Na cidade da Polícia Civil, lá no Jacarezinho, não sei se você conhece. Conheço. Lá o complexo de delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E lá, dentre outras coisas... Tem uma mini favelinha lá, uma mini comunidade para treinamento. Exatamente. Então, ali, os policiais estão constantemente fazendo treinamentos ali. E quando saem para as ruas, eles saem com preparo, cada um sabendo o que vai fazer. Porque anos atrás, como é que era? Era todo mundo entrava e todo mundo fazia tudo. Agora, quando vai uma equipe, cada policial naquela equipe sabe a sua função. Então, um vai na ponta, um vai na retaguarda, um vai no meio, um vai dando cobertura, um faz na revista. E é assim que é. Então, assim, a questão da utilização... Força Armada. Forças Armadas realmente tem essa diferenciação, né? O policial, principalmente do Rio de Janeiro, ele é treinado constantemente. Que pese a mídia, muitas vezes, falar contrariamente. Outro dia, eu até vi uma entrevista que o repórter falou assim: quer dizer que a polícia entra atirando? É assim? Eu acho muito difícil isso acontecer. A polícia é recebida a tiros. Geralmente, sim. E, por conta aí desse fortalecimento das regiões dominadas por criminosos, e muito por conta dessa decisão do STF, isso é comprovado. Agora, recentemente, 3 indivíduos que morreram em confronto com a Polícia Militar eram de outros estados, se escondendo aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, criminoso de outro estado vem para cá, acha que aqui está tranquilo, porque não pode entrar na comunidade. Então, a polícia realmente ela está numa constante evolução. A busca constante de melhoria, de aperfeiçoamento, isso é uma coisa que é fato. O treinamento, para você entrar para a CORE como fosse tropa de elite, tá? Sim, sim, é um treinamento muito sério. São os melhores difícil, selecionados. Só os melhores fisicamente e mentalmente, tá? Para você poder passar por situações que às vezes você fica desfavorável. Eu trabalhava na 16ª, na Barra, e tinha uma escrivã, na época, que era doida para subir o morro. Eu quero ir no morro, quero ir no morro. E aí um dia pintou vamos na Rocinha. Nunca mais ela quis. Aí, progredimos, né? Tem que estar sempre indo, né, com parcimônia, para não se expor e também não expor ninguém desnecessariamente. Aí, na época, nós tínhamos aquele radinho que a gente monitorava o movimento, né? Aí, a gente chegamos num platô, né? Aí, nos agrupamos lá e tal. Aí, no rádio, começou a ter um diálogo de criminosos dizendo o seguinte: vou dar um tiro na loura. Tá lá, dá tiro na loura. E ela era loura. Era ela. Era ela. Entrou em pânico. Meu Deus, quero sair daqui, me tira daqui, eu quero ir embora, Imagina você no meio da favela, se você não tiver um teu psicológico bom. É porque é vida, né? Você acaba entrando naquela onda. Naquela pilha e aí... Aí você coloca toda a tua operação em risco por conta de uma pessoa. Por isso que eu falo,
policial força especial, ele é treinado fisicamente e psicologicamente. Vai ficar em desvantagem e daquela desvantagem tentar se superar, né? Você falou outro tema aí. Falamos de Forças Armadas atuando, integração das polícias. Antigamente tinha muito uma certa rivalidade, né? Polícia militar e polícia civil e tal. Que eu ouço a galera falar que isso melhorou muito, que hoje rola uma integração muito melhor. Você acha que isso é importante, realmente, a integração, ou cada um tem que estar no seu canto? Não, importantíssimo, mas, assim, com a extinção da Secretaria de Segurança, muito se especulou no sentido de que haveria um problema das polícias não se entenderem. E o que aconteceu? Se integrou mais. Ajudou mais? Sim, com certeza. Porque se chegou à seguinte conclusão. Quem tem que resolver somos nós. E se nós não resolvermos... Quem sofre são vocês. Vai ser a população. Nós também fazemos parte da população, da sociedade, nossos amigos, nossos familiares. Ou seja, nós temos que dar uma solução. Então, eu acho que até um exemplo para ser seguido em outros estados, não ter Secretaria de Segurança. Tu acha que foi melhor não ter? Sem dúvidas. Caramba. Porque cada um atua na sua esfera de competência. Integrado. Caramba. Entendeu? Interessante, é uma visão que eu não tinha. De que melhorou. Melhorou. Eu achei que, teoricamente, deveria ter piorado. Não, porque o que acontece? Quem tem que dizer as diretrizes é o chefe do executivo. Não precisa de um secretário para intermediar. Principalmente porque ele era político, normalmente. Mas aí é que está o problema. Quer dizer, não é o problema, mas um dos problemas da segurança pública é a interferência política. Sim. Alguém que não entende nada, nunca nem deu um tiro. Pois é. E tá lá tomando conta. Exatamente. Então, aí é que tá. O profissional de carreira é que tem que comandar. É por isso que um dos motivos de eu não concordar com a força do exército nas ruas é o seguinte. Vamos lá. Quantos tiros o senhor dá por ano? Vai pro stand pra atirar, pra treinar? Sei lá, dá um chute aí. Depende. Mensalmente? Não. Uma vez por ano, 2 vezes por ano. O recruta que entra no exército, não sei como tá agora, mas quando eu tava no exército, ele atira uma vez de fuzil pra aprender a atirar, e se ele não for a curso de cabo, acabou aquilo ali. Quando muito, uma vez por ano, dá um carregador de fuzil 20 tiros. O policial do BOP, do CORE, que vai subir morro, ele tá constantemente passando por treinamento e atirando. certeza. Porque tem uma questão de apuração técnica. Você, sei lá, vou fazer uma comparação bem esdrúxula. Mas você joga sinuca, se você não praticar, daqui a pouco você não acerta uma caçapa. Se o cara não praticar tiro, meu amigo, ele vai pegar o fuzil, vai dar um tiro na favela, vai matar 5 pessoas que não tem nada a ver com a história. E esse é um dos motivos. Além do que o cara atira no stand, o tiro pra guerra, né? Ele atira numa determinada distância. Ele não faz um tiro instintivo. Eu fiz treinamento de tiro instintivo quando estava no exército. Mas a maioria não faz. E numa progressão urbana, em favela, o tiro é instintivo, porque não dá tempo do cara fazer mira, alça de mira e o caramba. Na maioria das vezes. O cara tá lá. Então, esse tipo de... Por isso que eu sou contra. O cara tem que ter esse tipo de treinamento. Esse tempo que eu tenho de polícia, eu vi uma evolução muito bacana, sabe? Muito legal mesmo. Até tô revendo algumas fotos antigas. Era um colete. Você lembra disso? De cerâmica? Tijolão de cerâmica? Não, esse eu bem depois. A prova, né? A prova de bala. Era um colete preto com uma estrela atrás, assim, polícia civil. Muitos policiais, aqueles mais cascudos, né? Iam sem camisa por baixo, cordãozão, né? Pô, vinha com metralhadora, aquelas Walter e escopeta, que eu acho uma excelente arma para o confronto em ambiente confinado. Sim. Eu acho que é uma arma muito precisa
pra esse tiro, né? Uhum. Na hora que você atira, ela acerta. E é isso, cara. Eu acho que tem que existir uma separação, as pessoas têm que estar nas suas determinadas funções. Esse é um dos caminhos. A politicagem na polícia, eu concordo, acho que atrapalha demais. Eu só não achava que terminar com uma Secretaria de Segurança Pública ajudaria. E eu vejo agora umas pessoas acadêmicas que são especialistas em segurança pública cobrando isso, sabe? De voltar, né? A pessoa não sabe nada do dia a dia Da polícia. da polícia. Nunca vivenciou a nossa rotina. E aqui, não que a gente não queira aperfeiçoar, melhorar, é sempre uma cobrança constante. Mas a pessoa vem dar uma opinião, um pitaco, que tem que ter para coordenar a segurança. Tem que ter. Se tivesse que ter, já teria dado problema, porque já foi extinta já há bastante tempo. Já faz um... Né? Foi no começo do governador anterior. E se tivesse que dar problema, já teria dado. Você concorda comigo? Já tem um tempo já para maturar esse tipo de experiência. E que eu me lembro, fazia muitos anos que o secretário de Segurança Pública era foi um policial, alguém que pelo menos passou pela polícia. A maioria foi só cargo político. Teve ficou bastante tempo aí, que era delegado federal, né? Não sei se você sabe, essa separação já existiu no passado. Já não sabia. Secretaria de Polícia e Secretaria de Polícia Civil e Polícia Militar. E na Polícia Civil já aconteceu de um advogado ser secretário de Polícia Civil. Olha isso. Caramba. E agora não, né? Agora é comandado por delegado de polícia de carreira. O treinamento para delegado é um treinamento extenso? Não tanto. Minha academia foi bem rápida, porque estava tendo uma carência muito grande também na época. Aí aceleraram para poder ter, né, cobrir lá o quadro. Não é muito extenso, não. Até porque o delegado, teoricamente, ele não vai para frente de batalha, né? Ele fica mais no controle, né? Na investigação e tudo mais. Hoje nós temos, sim, vários delegados que são operacionais, né? Que estão ali no front, né? Eu adoro, né? Sempre que posso, vou. Já andei várias vezes no blindado, que é uma experiência incrível. Deve ser uma adrenalina fodida. E... No Caveirão ou no Urutu lá da vida? Não, no grande, né? Tem um blindado grandão, Sei. que é o mais antigo. E andei no novo também, que é o pequeno Maverick. O outro é o Mamute, que chama. E ali é uma experiência incrível, cara. Você... Né? Do exército mesmo, legal. blindado mesmo. M41 na época. Pilotei. Bacana. 26 toneladas. Bom. No blindado você vai ali, aí, assim, pelo menos, acho que foi a penúltima vez que eu fui, tua vida vai passando assim como um filme. O grande, o Mamute, ele anda bem lento, ele vai assim... Muito pesado, né? Pesadão. E aí tu fala assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? É porque se parar lá dentro já era, né? Não. Se enguiçar lá dentro já era. E, por exemplo, nesse dia que eu tô me lembrando agora, tinha um policial também que tava naquela, não, eu quero ir, não sei o quê, pá, eu quero ir, pô. Aqui essa delegacia não acontece nada, coisa chata. Tem um dia, pô, vai ter um blindado aí, cara. Vamos lá na Fazenda Botafogo. Aí esse Mamute é enorme, né? Cabe 20 policiais ali dentro, até mais. Aí ele foi lá no fundo. Aí daqui a pouco tá ele assim. Aí isso na Avenida Brasil. O que houve, meu? Que eu tô aqui. Tá enjoado? Sou meio claustrofóbico. Porra, e tu pediu pra vir no... Porra, cara. Aí ele começou a se sentir mal, enjoar. O que aconteceu? Ele teve que parar pra dar uma respirada e tal. Pra ele, ficar calmo. Porque a pior coisa é isso, cara. Você tá no meio da operação, ter
Alguém passando. Alguém ali que Você não sabe se cuida lá fora, se cuida lá dentro. Não, entrar não pode, que senão, imagina, o cara... Vai travar. Até mesmo uma situação de ter que evacuar o veículo. Sair correndo. Tem que sair correndo. É muito... Eu não consigo imaginar como deve ser, cara, na atuação no dia a dia lá, o tiro comendo, sei lá dentro, deve ser tenso. É tenso, cara. Deve ser uma adrenalina fodida. É tenso. E o que eu falei, assim, às vezes, pelo menos comigo, né? Eu penso assim na vida, na família. Mas sei lá, tem uma coisa que mexe contigo que te motiva, sabe? Porque assim, só pode ser amor à profissão, porque financeiramente eu acho uma loucura. Mas Se você botar a tua vida em risco, sei lá. Começo do nosso papo é busca de justiça. Sabe? Pelo menos eu penso assim, além da emoção mesmo de você prender o camarada, meter algema nele, prender um pilantra. Nesse caso aí era um assaltante de residências. Fez a limpa lá em São Conrado, esse pilantra aí. E ele estava no apoio da facção de São Paulo aqui, nesse crime. Então ele foi se esconder lá na Fazenda Botafogo. Tipo assim, tô tranquilão aqui. Foram buscar ele lá dentro? Fomos de caveirão lá, cara. Caraca. Fomos de caveirão lá. Pô, ali, quando deve ser gostoso pra caramba você falar. Tu acha que tu vai escapar, vagabundo? Vou te pegar lá. Quando ele viu a gente, falei, nossa. Chegou o Uber lá pra pegar ele. Uber Black. Mas é bom, isso aí te motiva, sabe? Você prender um pilantra, né? Assim, pode ser um estuprador, um assaltante, um homicida, um quadrilheiro, qualquer coisa. Aquilo te dá uma satisfação pessoal, sabe? De assim, eu tô fazendo o meu trabalho. Não é nada contra aquela pessoa. Eu não pego birra com ninguém, sabe? É profissional, é teu trabalho. Profissional, não fico, né? E na hora da audiência, lá que muitas vezes eu sou chamado, você relata o inquérito, você pede a prisão, aí o MP te arrola como testemunha, aí em juízo você... Se eu não lembrar, eu não fico naquela, vou prejudicar o cara, vou inventar história, entendeu? Não tem porquê, né? Tem porquê, assim, que tem. Que tem. Que não tem, eu não vou inventar. Não tem porquê. E por isso é que alguns amigos me perguntam, você não tem medo de dar entrevista, de aparecer na TV? Eu respondo isso, sabe? Eu não faço nada do que aquela pessoa não mereça e não tenho nada contra aquela pessoa. É profissional, mas de repente ele não encara assim, né? Quem vai preso não encara assim. Eu não esculacho o preso, sabe? Sei. Eu trato ele com a dignidade profissional. Sim. Não fico de piadinha, de gracinha, de nada, mas com dignidade, sabe? O cidadão que descumpriu a lei e acabou. Exatamente. Por exemplo, Rogério 57, eu fiquei assim com ele na mesa, frente a frente, depois que ele foi preso. Conversamos, tal, né? A gente tentou ali alguma coisa, evoluir na investigação, mas assim, falou normal. É um sujeito que não fala gíria, que tem maior respeito, sabe? Ele me chamou de Dr. Nunes. Não, Dr. Nunes, eu lhe conheço da TV. E, assim, você fala assim, tem medo? Não fiz nada demais com ele. Ele foi preso. O inquérito que eu relatei, mas ele sabe o que ele fez, pô. Mas tem que andar alerta, né? Tem que andar esperto o tempo todo. Né? E não é só andar esperto. Eu procuro evitar lugares assim... Que não, mais ou menos, que não podem facilitar. Eu não tenho essa... de frequentar lugar que não seja pro meu ambiente, sabe? Não tenho esse hábito. Tem que se preservar, né? Acredito que faz parte. Doutor, tem umas perguntas que já tá caminhando pro final aqui. Tem umas perguntas que eu sempre faço aqui. Uma delas é o seguinte. Que dica o senhor dá para quem quer entrar para essa carreira? O cara que é advogado, quer ser delegado, o cara quer ser policial civil. Se o doutor Antônio Ricardo de 40 anos pudesse dar uma dica pro doutor Antônio Ricardo de 20 anos de idade,
com a experiência que você tem hoje, que dica seria essa? Bom, primeiro, o concurso é difícil, é um concurso de alto nível. O concurso de alto nível valoriza a carreira, valoriza a profissão. No meu concurso foram 250 vagas, passaram 50. Cara, não preencheu as 250. Sobraram 200 vagas. Caramba. E eu passei por 3 etapas na fase inicial, fora academia de polícia e investigação social. Então, se a pessoa quer se tornar um delegado de polícia, quer se tornar um policial civil, tem que se preparar muito. No caso do delegado, não tem teste físico, é apenas um teste ergométrico. E no caso do agente, do inspetor, investigador e oficial de cartório, tem o teste físico, teste de aptidão física. Sim. Que é importante também na fase de aprovação e elimina. Então, Sim. a pessoa tem que ter isso em mente. Então, ou seja, você tem que se preparar muito, estudar com afinco. O estudo tem uma evolução até você ficar maturado. Quantos anos o senhor estudou para passar? 3 anos. 3 anos estudando direto. Estudando direto. Cursinho. Eu trabalhava, eu era advogado, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo assistia a aula o dia inteiro e estudava à noite depois do trabalho. Então é sacrificante. Imagino. Quanta coisa deixou de lado para conseguir. Sim, e na época eu tava com 26, 27 anos. É a época que tu tá Tá no auge. pra tudo, né? Várias nights perdidas. Praia, os amigos vão pra praia, tá? Né? Porra, eu tava no cursinho, a sala, que agora os cursos são online, na época era exclusivamente presencial, 200 pessoas. Espremidinho, ar-condicionado potente, professor com microfone lá na frente, atenção total no que está se falando. E acho que também outra dica é a pessoa acreditar no seu taco, sabe? Porque, por exemplo, nesse momento que eu me via na sala aprendendo lá, estudando, sempre tinha um ou outro que fazia uma pergunta. Aí eu ficava assim, porra, esse cara é inteligente, gente. Às vezes falava assim um linguajar mais rebuscado. Eu falava, você se menosprezava e o cara não passou. Pois é, rapaz. Entendeu? Então assim, a gente tem que acreditar na gente, acreditar no nosso taco, acreditar que a gente é capaz também. Porque eu não sou melhor que ninguém. Eu simplesmente se esforçou para aquilo ali. Me esforcei e tracei um plano, né, para que aquilo acontecesse. E foi assim que aconteceu. É porque sem disciplina não vai. Sem disciplina não vai. Eu acho que quase tudo na vida, sem disciplina. Aí eu tinha na minha casa um cantinho meu de estudo, que era aquela bagunça organizada, né? Sei. Que eram meus livros já separadinhos, tal, minhas fichinhas e tal. Aí eu gosto de marcar com a canetinha, fazer referência, botar aquela linguetinha ali para você saber qual é a lei, né? E meter bronca que é possível. É o que eu falei, eu não sou diferente de ninguém, eu não me acho mais inteligente que ninguém, eu sou normal. Eu apenas me esforcei e consegui o objetivo que eu queria. Que, né, como eu disse anteriormente, eu via Os Intocáveis, pô, quero ser igual a esses caras. Entendeu? A coisa de Hollywood também acaba, né, você se empolgando, né, vendo aquilo, combatendo o crime, né, o Al Capone todo poderoso, se ferrando, porque tinha um policial ali que ficou ali correto, honesto na e cola tal, dele. E eu acho que eu assim, fiquei um pouco assim, sabe? Teve um caso interessante, um homicídio, que eu e minha equipe, nós solucionamos pela Barra da Tijuca, que foi uma mulher com o seu amante planejar a morte do marido para ficar com seguro. Ficar com um monte de coisa, ficar com os bens, né? E nós desvendamos esse caso. Começou com um corpo na areia da praia, com um tiro na nuca, sem identificação. Nós chegamos à autoria,
que foi a mulher com o amante, contratou uma garota de programa Pra levar o cara pra... para levar o cara lá para um cantinho lá na Barra, lá no quiosque lá, e passou o cara. E investigamos, tal, chegamos à autoria. É sempre uma surpresa, né? Porque, como eu disse anteriormente, eu não tenho nada contra a pessoa. Aí quando você vê um negócio assim, a mulher, o cara amava a mulher mata o cara covardemente. Um planejamento, uma coisa diabólica. Meu Deus, onde é que o ser humano vai chegar? Por causa de dinheiro, Por né? causa de dinheiro. Aí, quando eles foram presos, teve a fase do inquérito, a fase do processo, condenação, recurso. Aí conseguimos prender. Efetivamente prender eles. Aí na viatura, quando eles estavam indo para a delegacia para formalizar lá os procedimentos, né, da prisão, aí ele falou assim para mim, né, o amante que depois virou marido. Eles se juntaram. Olha, quando o senhor dava entrevista, o senhor não estava em Itaboraí uma época? Eu falei, estava. Pois é, eu ia para a região dos lagos, eu ia para o Maricá. Eu achei isso assim muito... Pra não passar perto. É tipo assim, pelo amor de Deus, eu não quero ver esse homem em lugar nenhum. Caramba. Nem pela estrada eu quero passar por perto. Então, assim, eu acho que isso é legal, sabe? Você ter até o respeito do criminoso. Porque ele tá fugindo de mim, que é um direito dele. Mas ele sabe que eu tô atrás dele. Sim, você tá Entendeu? fazendo o teu trabalho. Tô fazendo o meu trabalho. Se moscar, eu vou te pegar. Se moscar, eu vou te pegar. Entendeu? Assim, não é nada contra. Eles planejaram aquilo tudo, eu nem sabia quem eles eram. Né? Nós chegamos à investigação, e a investigação concluiu que teve uma trama diabólica e eles mataram uma pessoa covardemente. Então, agora cumpra a pena. Mas é isso, assim, Caramba. se dedicar e acreditar que é possível. Eu acho que resume nisso, sabe? Você ter essa força de vontade dentro de você para que aquilo se torne uma realidade. Acho que é o grande... Não tem assim uma fórmula, mas uma dica. Essa é a dica. Pra gente voltar de onde a gente começou o episódio aqui, pra gente encerrar, digamos que o senhor virasse secretário de Segurança Pública. Nem existe mais, né? Sim. Mas digamos que o senhor virasse secretário de Segurança Pública. Qual seria a sua linha de trabalho, digamos assim? É tecnologia? É mais polícia? Qual seria o primeiro passo para tentar melhorar? O senhor falou que acredita que tem jeito. É constante evolução nas ações. Constante evolução nas ações policiais com muita tecnologia. Principalmente a tecnologia para solucionar os crimes. Porque quando você soluciona um crime, você passa para a sociedade uma sensação de segurança e você pune aquela pessoa, e já é pesquisado que quando a pessoa é punida, a tendência é retrair no crime, a não ser que seja um criminoso contumaz. A imensa maioria para por ali. Depois que ele toma aquele susto, né, ele sossega. Então isso é uma coisa que tem que ser vista, porque a impunidade ela aumenta, gera, né, mais impunidade. E quando você não pune, não dá ali a reprimenda necessária para aquela pessoa, a tendência é ela ficar fazendo até sabe-se lá quando. Até alguém parar ela. Alguém parar ela. Então, a questão da evolução constante das ações policiais em cima de metas, combate à corrupção em todas as esferas. Eu acho que a Polícia Civil tem um papel muito importante na sociedade, que nem sempre a sociedade dá esse valor, que é o combate às organizações criminosas, principalmente aquelas, não só essas que atuam no dia a dia... não só do tráfico de droga, mas milícia, que já é uma coisa rotineira, mas ir além no sentido de... por onde esse dinheiro está passando, quem está financiando isso aí.
Exatamente. E quando aquele criminoso pequeno, aquele ladrãozinho de celular, ele vê televisão também, vê que o político, vê que uma pessoa aí da sociedade está cometendo crime e não acontece nada, aquilo é um estímulo para ele fazer a coisa errada. Para ele fazer. Então, avanço sempre nas ações policiais, combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro. A pessoa enriqueceu, ela vai ter que se justificar nas investigações se aquele dinheiro é lícito. E, assim, nesse tempo de casa, eu vejo que a educação ela tem que ter um viés ali com um olhar mais clínico, principalmente numa faixa etária que é de 6 a 12 anos, sabe? Que é o momento que a criancinha se torna um adolescente infrator. É naquela virada de criança para adolescente que aquela criancinha vira um adolescente infrator. Porque o bebê, quando nasce, ele não nasce criminoso. Não, ninguém nasce. Então aí vai crescendo, vai tendo contato ali com outras pessoas, vai tendo mais influências, né? E acaba buscando aquilo ali também. Então, se o Estado tiver um olhar concentrado nessa faixa etária, dando oportunidade para esse jovem, dando dignidade, principalmente a esse jovem, dando lazer nas suas regiões. Que a gente vê muito aí... passa pelo social, né? Sem dúvida. Educação e social não tem jeito. Sem dúvida. Então, assim, não é uma coisa simples, mas tem que avançar nessas coisas. Não é só o tiro, porrada e bomba que vai resolver. Sabe, eu me lembro, te cortando, mas eu lembro quando eu era adolescente, lá, eu sou de Magé, no interior do Rio, cresci lá, e era comum a polícia militar ir na escola, fazer palestra. Eles levavam, lembro, fosse hoje, levavam droga, mostravam pra gente, só, isso aqui é cocaína, maconha, eles queimavam na sala de aula pra gente conhecer o cheiro e falavam o seguinte: se você sentir esse cheiro na rua, chegando em casa, liga pra polícia, porque naquela época o usuário era crime, né? Então você liga pra polícia. Aquela presença da polícia com o jovem, adolescente e tal, aquilo marcou a gente, sabe? Era uma coisa que eu vejo que funcionava muito e hoje eu não vejo isso acontecer mais. Mas há uma idolatria criminosa. Entendeu? Concordo. Há uma idolatria criminosa e muitos artistas... O crime tá bonito, né? O crime é bonito. Muitas celebridades, inclusive, estimulam isso. E assim, o garoto quer ser igual o bonitão lá, que tá cheio de cordão de ouro, né? Sim. Ostentando, bebendo com mulheres, e é aquilo que ele quer pro futuro dele. É o que ele vê de melhor, né? Exatamente. No horizonte dele. Aí vai a celebridade e não acha aquilo bonito. Ao invés de desestimular o jovem a entrar naquele mundo, acha aquilo gracinha, faz piadinha, faz música e tudo mais. E assim, o que a gente quer pra gente? Né? Uma reflexão da sociedade. A gente quer isso, é o que você falou, tinha um respeito às autoridades. Sim. Respeito às autoridades. Hoje eu tive um encontro de manhã que se falou em OSPB. Não sei se você teve essa matéria. Sim, tive moral e cívica. OSPB, moral e cívica. Que era assim, aquilo ali é assim, você aprender a ser cidadão. A ter civilidade, a se comportar publicamente ali de uma maneira adequada, né? Respeitar o próximo. Né? E assim, a gente não vê isso hoje. A gente vê, basicamente, uma desconstrução de conceitos, né, que a gente espera que seja bom para a sociedade. Né? Talvez por isso estejamos onde estamos, né? Foi se perdendo essa... Eu acho que tem que ter um resgate desse jovem, e o Estado tem que concorrer assim, pesadamente para dizer, olha só, você vai ser traficante? Legal, mas tu pode morrer, você pode ser preso, você vai sofrer. Se você pegar um policial com desvio de conduta, ele pode te torturar e te matar, te executar, e vai ficar por isso mesmo. Porque tua vida não volta mais. Sua vida não volta mais. Por mais que depois tenha punição, não sei o que, o camarada morreu Já e foi, acabou. já era. Então, assim,
Nesse pacote aí, eu acho que tem que ter, assim, o cara que já passou por isso. Eu também conheci uma pessoa que foi presa há muito tempo, saiu do crime, e ele me falou uma coisa que, engraçado, marcou muito. Ele falava assim, eu ficava tão deprimido na cadeia, eu só queria dormir para passar o tempo. Então, olha só o relato de uma pessoa, ele era cabeça, só que ele falou, eu não quero nada, sou uma pessoa pacata, está com 65 anos, quieto, um ancião, praticamente. Eu acho que devia se voltar um pouco às raízes de algumas coisas, mas tem muito mimimi nisso tudo aí, de política, de não pode mais falar certas coisas. Enfim, daria um outro podcast se a gente fosse entrar nesse assunto agora. Doutor, finalizamos o nosso podcast, nosso tempo já foi. Quero te agradecer a presença aqui, obrigado. Tenho certeza que, assim como eu curti o papo e passou, que a gente nem percebeu, estamos 1h30 aqui já. Pô, caramba. As pessoas vão gostar de assistir. Se quiser deixar uma mensagem final, deixar seu contato, o pessoal entrar em contato contigo, seguir, a câmera é sua. Bom, meu Instagram é Delegado Antônio Ricardo. Também estou no Facebook, Delegado Antônio Ricardo e Antônio Ricardo. E mandar uma mensagem para você que quer ser policial civil, você que quer ser delegado de polícia, seguir essa carreira tão brilhante, essa carreira que eu adoro, que eu tenho muito orgulho, principalmente de ostentar meu distintivo, que eu não trouxe hoje, mas para mim aquilo é um orgulho muito grande, e principalmente quando eu consigo realizar justiça, seja ela para aquela parte, seja para aquela vítima, ou seja mesmo justiça social. Isso para mim é muito importante e me faz voltar aos bancos acadêmicos, que quando eu fui fazer direito, eu nunca pensei em ser delegado de polícia. Hoje sou delegado, já um delegado experiente. E nessa carreira aí longa, com mais de 20 anos de casa, já aprendi muito criminoso. E sem dúvidas eu fiz justiça no dia a dia da minha carreira. Então fica meu recado para você, aluno de direito, você que já é formado, quer seguir essa carreira e que busca fazer justiça. Venha para a Polícia Civil. Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado vocês que assistiram o Gravata Amarela Podcast. Dá aquele curtir legal, compartilha com as pessoas que você sabe que quer ser policial, quer ser delegado, ou para algum conhecido seu que gosta do assunto de segurança pública, polícia, tudo bate-papo que a gente teve aqui. Deixa seu comentário aí, dá dicas de pessoas que vocês querem que a gente entreviste aqui. O Gravata Amarela dá um trabalho danado para fazer e a gente faz para vocês. Então, deixa a sua solicitação aí de assuntos que você queira que a gente fala por aqui. Obrigado por você ter assistido até agora. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.